Uma das coisas que os torcedores mais fazem é se perguntar e se? A gente sempre fica naquela, né? E se o Washington, Conca e Thiago Neves não tivessem errado aquele pênalti? E se aquele voleio de Bernardo não entrasse, a gente virasse aquele jogo e tivesse a mínima chance de ser campeão brasileiro? E se tal jogador tivesse vindo pro meu time? Bem, o vídeo de hoje é sobre isso. É um vídeo de curiosidades, onde a gente vai listar 3 e se's. São 3 jogadores que em determinados momentos estiveram para vir pro Fluminense. Vamos falar disso aqui neste vídeo de hoje aqui do canal Raiz Tricolor. Não tem vinheta, porque isso aqui nem é um quadro exatamente ainda. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Não se esquece, pelo amor de Deus, de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever. O ritmo de crescimento do canal tá demorando 7 anos e meio para chegar aos 90 mil inscritos. Então, pô, dá moral aí, se inscreve, confere aqui se você não é inscrito ainda para poder dar moral pro canal, beleza? Vamos embora falar desses 3 e se's. O primeiro deles, eu vou em ordem cronológica, é Sebastian. Exatamente, não sabe quem é Sebastian? É o Louco Abreu. Sebastian Louco Abreu, que em 2010 ainda, né, de 2009 para 2010, o Fluminense quase que atravessou a negociação dele com o Botafogo. Qual que foi a história? O Botafogo negociava com o Louco Abreu, né, o empresário dele e tal, e aí numa entrevista do dirigente do Botafogo, André Silva, ele falou o seguinte, que o Louco Abreu tinha um empresário que era muito astuto, e, por causa de uma confusão de impostos lá com ele, quem iria pagar imposto e tal pra ele ir pro Botafogo, ele soltou de que o Fluminense já tinha ligado pra ele e que tava tentando a negociação. Vale lembrar que nessa época o Fluminense tinha um poder financeiro e um poder de negociação muito forte. E atravessava muitas negociações assim. Várias vezes o Fluminense tinha um jogador que estava negociando com um clube, com outro, o Fluminense chegava e atravessava. Algo que a gente viu parecido depois com o Palmeiras, também em 2016, 17, por ali. Que era aquele Palmeiras que o jogador se destacou minimamente no Brasileirão, tem 1 ou 2 clubes querendo, o Palmeiras chegou no assunto? Beleza, gente, vamos sair aqui porque o Palmeiras chegou e acabou acontecendo depois também. Fica sempre a pergunta, e se Louco Abreu tivesse vindo pro Fluminense em 2010? Primeiro é que teria aquela dúvida, né? Jogaria com Louco Abreu e Fred, porque Fred já estava no Fluminense, né? Em 2010 a gente teve, por sinal, um time que foi campeão brasileiro. Faria realmente algo chamativo, né? Chamativo, acho que internacionalmente teria, porque o Fluminense teria um jogador naquela Copa do Mundo de 2010, isso é significativo, né? Louco Abreu bate aquele pênalti de cavadinha com o Gana já estando no Botafogo, e se fosse o Fluminense isso seria chamativo pro Fluminense, mas futebolisticamente falando, acho que acrescentaria muito pouco. Afinal de contas, a gente naquele ano teve, né, pro campeonato que mais importa, que é o Brasileirão, a gente teve Fred, o Washington Coração Valente, marcando gols, né, naquele Brasileirão, gols importantes, Emerson Sheik, ainda tinha, durante uma parte, né, mais no início do ano, Michael Bolt, ou seja, aquele time tinha bastante qualidade, né? Então, acho que futebolisticamente faria pouca diferença essa contratação de Louco Abreu, mas tiraria talvez o maior ídolo da maioria dos botafoguenses vivos nesse momento. Andamos um pouco agora até 2015 para 2016, mas ainda falando do jogador que está marcado por outro rival aqui do Rio de Janeiro. Bruno Henrique, não aquele volante do Palmeiras, o atacante hoje do Flamengo, chegou a negociar, entre aspas, né, ou a, pelo menos o Fluminense buscar interesse para contratar em 2015 para 2016, após a temporada 2015. Naquela temporada, em 2015, ele tinha feito uma boa temporada pelo Goiás, tinha marcado ali acho que cerca de 10 gols no ano, o que para um time como o Goiás que joga, né, um Brasileirão não é algo simples assim também de se fazer. E Bruno Henrique tinha se destacado até mais do que fazedor de gols, tinha se destacado jogando aberto pelos lados. Tinha tido um destaque tão grande, tanto que Denis Ricardo, né, que é empresário do Bruno Henrique, e era empresário na época, falou que nessa época o Fluminense e vários times do Brasil tentaram a contratação de Bruno Henrique. Vale lembrar, para 2016, Bruno Henrique não é o ano que ele vai para o Santos, é o ano que ele vai lá para fora, vai muito mal lá fora, e aí ele volta para o Santos para ter aquela grande temporada dele em 2017, se eu não me engano, e depois ser negociado com o Flamengo. Importante dizer, em 2016, que seria o ano para o qual o Fluminense teria Bruno Henrique no seu elenco, seria um ano, acho que esse sim faria bastante diferença, porque vamos lembrar que em 2016
O Fluminense foi campeão da Primeira Liga, até tinha Fred ali no início do ano, né? Mas a gente perde Fred muito cedo. Tanto que naquele ano, na temporada 2016, o artilheiro do Fluminense dentro da temporada foi Cícero. Sim, exatamente, Cícero, aquele mesmo. Foi o artilheiro do Fluminense dentro daquela temporada. Se a gente pegar, por exemplo, a parte do ataque, que seria onde Bruno Henrique entraria, a gente pode ver que talvez teria uma diferença grande no cenário que a gente vê hoje. Isso porque o Fluminense, mesmo com os atacantes que teve em 2016, foi Magno Alves durante uma parte do ano, Osvaldo, Richarlison, Marcos Júnior. Basicamente foram esses jogadores. Tinha Henrique Dourado também, mas que acabou jogando muito pouco e não indo tão bem. Então, assim, considerando desses daí, acho que Richarlison a gente tem como um jogador acima, né, de Bruno Henrique. E Magno Alves até é bom, mas convenhamos, né? Também já não tá, já tá bem na final da carreira. Tudo bem que ele ainda joga hoje, mas na época também já não era um garotão. Então, obviamente que o Bruno Henrique faria bastante diferença nesse time. Na partida final lá contra o Atlético Paranaense, que eu comentei até de Gustavo Scarpa, não é nem a partida final, né? É a reta final pra gente. O Fluminense, apesar de ter ficado em 12º, acho, se eu não me engano, o Fluminense até a 35ª rodada estava brigando pela Libertadores. E em casa, contra o Atlético Paranaense, com um gol de Cícero, por sinal, foi o artilheiro do ano, o Gustavo Scarpa perdeu um pênalti no último minuto que teria colocado não só a gente com 2 pontos a mais, mas também o Atlético Paranaense com 1 ponto a menos. E teria feito uma grande diferença na briga por aquela Libertadores. Com o Bruno Henrique no elenco, jogando a bola que ele jogou no Santos, por exemplo, no ano seguinte, com certeza a gente teria mais pontos. Um ataque, por exemplo, com Richarlison e Bruno Henrique, ou Richarlison, Bruno Henrique e, sei lá, Magno Alves como centroavante, seria um time muito destacado, aquele time de 2016. Só acrescentando aqui rapidinho que eu não citei o Wellington. Nessa época não era nem mais o Wellington Silva, ele já era o Wellington, mesmo que tinha o Wellington Silva lateral direito. Foi um atacante muito útil em 2016, que eu acabei esquecendo de citar, mas que, convenhamos, seria reserva. Se a gente pegar o Wellington 2016, Bruno Henrique 2017, o Wellington seria reserva, né? Enfim, poderia ter levado a gente para Libertadores 2017, muita coisa poderia ser diferente, mas o negócio não rolou. Ele foi lá jogar mal na Alemanha e voltou para hoje estar lá no rival. Chegamos ao mais recente e esse não tem nada a ver com um rival nosso estadual. A gente está falando aqui de 2019, time de Fernando Diniz, onde o Fluminense chegou, na verdade, Diniz chegou a querer um goleiro chamado Felipe Alves, goleiro titular do Fortaleza. Felipe Alves é um goleiro espetacular? Não é um goleiro espetacular, mas no grande momento de Fernando Diniz, apesar de Sidão ter ficado muito marcado por aquele time do Audax, o titular daquele time, o grande pilar daquele time do Audax, comandado por Diniz, era Felipe Alves. O goleiro Felipe Alves era o titular. Joga muito bem com os pés e é um bom goleiro com as mãos. Eu sempre falei isso enquanto o Diniz estava aqui. A gente valoriza o goleiro que joga com os pés, mas ele tem que ser um bom goleiro com as mãos também. Se você tem um goleiro bom com os pés e bom com as mãos, é muito raro de se encontrar. Felipe Alves era isso, ele não era ótimo, não era o Manuel Neuer, né? Quando eu falo bom, tem uma questão de perspectiva também. Felipe Alves era um goleiro destacado com isso. E ele revelou numa entrevista ao Esporte Interativo que chegou a conversar com o Fernando Diniz quando o Fluminense teve um problema de goleiros. Ele até cita a questão de goleiro lesionado. Eu não me lembro de goleiros lesionados no Fluminense do ano passado. Eu lembro uma época em que Rodolfo teve ali um problema que ele foi pro banco, Agenor vira titular. Então acho que talvez, e Agenor depois acaba falhando bastante e tal, que é a hora que o Fluminense vai contratar Muriel. Então seria aquele período ali entre abril e junho, que seria um grande acréscimo àquele Fluminense. Vamos lembrar a quantidade de jogos e de pontos que a gente perdeu com falhas de goleiro. Ou então com, não digo falha, mas um goleiro médio não pegou e um goleiro bom talvez tivesse pegado. Por exemplo, a gente consegue lembrar jogo contra o Cruzeiro no Maracanã, o estadual até mesmo contra o Flamengo no gol de Gabriel Barbosa, o jogo contra o Vasco em São Januário, né? Esse daí já com o Muriel contratado, que dá mais raiva ainda, né? Mas o jogo contra o Vasco em São Januário, a Agenor falha nos 2 gols. Tem uma série aí pra gente lembrar bem grande, assim, de falhas. Então, tem o Felipe Alves, se a gente tivesse ele, talvez tudo tivesse sido diferente, inclusive pior, porque vamos ser sinceros, se em 2016 a gente se lamentou e que fica pensando, putz, podia ter dado certo, e se Scarpa tivesse acertado aquele pênalti, e se em 2019, tirando ali a questão de Sul-Americana, né, que talvez a gente com o Diniz tivesse ali uma chance maior, mas no Brasileirão, se você chega para qualquer torcedor no jogo contra o CSA e fala,
O Fluminense vai pra Sul-Americana e vai terminar bem o Brasileirão, tranquilo, escapando com 2 rodadas de antecedência. Esse torcedor assinava na hora. Então, o ano também não terminou tão ruim, não. Agora, já na questão de 2016, acho que faria falta sim. 2010, então, nem se fala, né? Não fez falta nenhuma e talvez até atrapalhasse aquele elenco. Então é isso, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!